Bom dia, alunos. Hoje nós vamos falar do cálculo da entalpia, da variação de entalpia pela lei de Hess. Tá? Nós vimos nas aulas anteriores cálculo da variação de entalpia, só que não pela lei de Hess. Qual é o método da lei de Hess? O método da lei de Hess, ele fala o seguinte pra gente. Ele fala que nem todo processo químico tem uma única reação. Existem processos químicos que existem mais do que uma reação. Tá? Um exemplo genérico nós temos aqui, ó. A se transformando em B, tem uma entalpia para essa reação. B se transformando em C, uma entalpia para essa reação. Só que eu quero A transformando em C. Então, o que foi que eu fiz aqui? A variação de entalpia da reação, A transformando em C, é a soma das duas entalpias aqui, tá? Então, eu tenho a entalpia de um mais a entalpia do outro, eu encontro a entalpia da reação. Passando isso para um gráfico, ó, o reagente A se transformando em B, B se transformando em C, então eu tenho a entalpia de A em B, a entalpia de B em C, e eu tenho a entalpia de A em C, porque é só esse pedacinho aqui, que é a minha entalpia da reação, tá? Então isso é a lei de Hess. Como que eu faço para calcular, não precisando montar todas essas reações, não precisando fazer nada disso? Tudo isso depende dos dados que eu tenho, tá? Eu preciso, variação da entalpia da reação é a somatória de todas as entalpias. Nesse nosso caso, eu tenho dois valores de entalpia, duas reações, dois valores de entalpia. Então, entalpia de um mais entalpia do outro. Se eu tiver 3, 4, 5, então eu vou somando 3, 4, 5 aqui, tá? Um exemplo para vocês, que nós vamos resolver agora. Eu quero saber a entalpia de carbono grafite mais oxigênio se transformando em monóxido de carbono. Eu quero saber essa entalpia. Para esse processo, foi fornecido para a gente essas duas reações. Grafite mais oxigênio produzindo CO2, o valor dessa entalpia é esse cara aqui. Tá? A segunda reação, monóxido de carbono mais meio oxigênio se transformando também em CO2, me dando essa entalpia aqui. Produtos iguais com entalpias diferentes? Sim, isso está correto, porque os reagentes são diferentes. Tá? É muito simples. O que eu preciso fazer? Eu preciso modificar essas reações. Como assim modificar? Inverter essas reações para chegar no que eu tenho lá em cima. Tá? Ó, no minha reação principal, ó, carbono grafite, está no reagente. Carbono grafite está no reagente nessa reação. Então, essa reação está ok. Monóxido de carbono, CO gasoso, está no produto na reação que eu quero. Aqui está no reagente na reação que eu quero. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso inverter essa reação, tá? Então, como que ela fica? Então, eu vou inverter essa reação. Então, vai ficar ó, CO2 gasoso produzindo CO gasoso mais meio O2 gasoso. Se eu inverto a reação, eu preciso inverter a entalpia. Então, eu inverti essa reação, eu vou inverter a entalpia. O inverter a entalpia é trocar o sinal. Então, ele vai ficar mais 283 kJ. Tá? Então, agora, para mim, essa reação não existe mais. Essa reação sumiu, passou a ser essa reação. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer uma soma dessas reações. Antes de fazer a soma, eu preciso ver as quantidades. Ó, um grafite, um monóxido de carbono, um monóxido de carbono. Então, eu já tenho as quantidades dos elementos principais, eu posso fazer a soma. Lembrando, ó, tudo que está do mesmo lado da seta, eu preciso somar. Ó, aqui eu somo, aqui eu somo. Em lados opostos da seta, eu vou subtrair, tá? Então, ó, carbono grafite, eu só tenho aqui carbono grafite, aqui eu não tenho. Então, eu vou copiar o carbono grafite aqui. Mas, eu tenho um oxigênio inteiro aqui, e aqui eu tenho meio. Então, ó, 1 menos meio, sobrou para mim meio oxigênio gasoso. Não tem mais nada no reagente. Tem aqui, ó, CO2, ó, um CO2 aqui,
um CO2 aqui, ó, tá vendo? CO2, CO2, gasoso, gasoso. Então, um CO2 aqui menos um CO2 aqui, acabou. Então, reagente não tem mais nada. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o CO do outro lado, CO gasoso desse outro lado. Fiz essa partezinha aqui. Então, não tem mais nada daquele lado. Então, agora eu vou fazer a soma das duas entalpias. Então, a entalpia vai ser menos 395 mais 283, tá? Efetuando essa continha aqui, nós vamos encontrar o valor de menos 112 kJ. Qual é o valor da entalpia dessa reação? Menos 112 kJ, tá? Então, essa é a aula de lei de Hess. Muito obrigado e bom dia.